Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então, acordou Faraó. 5. Depois, dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então, acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. 9. Então, falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. 11. Então, sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. 13. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. 14. Então, enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. 15. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. 17. Então, disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então, acordei. 22. Depois, vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. 25. Então, disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E, depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. 38. E disse Faraó a seus servos:
acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus. 39. Depois, disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. 44. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. 45. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. 46. E José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. 48. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. 50. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.